Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bruninho aqui novamente para a entrega desse segundo conteúdo. Então, se você está chegando agora e não assistiu a aula sobre assimetria operacional, eu convido você a voltar uma aula que está aqui no nosso canal de forma gratuita. E você que está chegando agora, não se preocupe, é só você voltar e assistir também. E se você não me conhece, eu sou o Bruno Cotrim, economista e parceiro aqui da corretora Elliott. E nesse período de estudos, até a primeira semana de 2026, vocês vão ter esses conteúdos para estudar, anotar as dúvidas e depois participar da sala ao vivo aqui no YouTube e assim estar tirando todas as dúvidas que vocês anotaram durante esse período de estudo. Certo? Como mencionei no fim da aula passada, agora a aula seria sobre bipolaridade. Nada mais é do que quando um suporte passa a ser resistência e de quando uma resistência passa a ser suporte. Algo muito simples, que contém muitos livros de estudo técnico do mercado financeiro, principalmente para a área de trade. Mas vale observar que essa condição acaba deixando um pouco mais expressivas as regiões de preço. E essa movimentação acaba sendo bem importante para o meu operacional, até porque ali foi um ponto de briga. Porque se já foi um suporte e passa a ser uma resistência, a gente tem que observar o porquê toda essa questão aconteceu. Então, turma, começando aqui a nossa questão de aula de bipolaridade na região de preço, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. E se esse conteúdo te ajuda, lembra que ele pode ajudar mais pessoas, então não esqueça de compartilhar o vídeo. Bom, turma, observando a bipolaridade na região de preço. Como vocês podem observar, eu deixei simplesmente a teoria aqui. De o que era suporte passa a ser resistência. E de o que era uma resistência passa a ser um suporte. Observando toda essa teoria, seria nada mais a troca do sentido daquela região de preço, algo que acontece diariamente no mercado financeiro, mas que em períodos maiores acaba tendo uma assertividade mais expressiva. Observando toda essa condição, vamos para os exemplos aqui da teoria. Onde o que era suporte passa a ser resistência, nós vamos falar de uma movimentação de baixa, certo? E de que o que era resistência passa a ser suporte, nós vamos falar do que seria uma movimentação de alta. Enfim, trazendo então agora esses pontos para vocês, vamos observar que o mercado estava iniciando um processo corretivo depois de uma movimentação de alta. Ele faz uma pernada de baixa, ele faz uma correção e faz o rompimento desse pivô, né? Então seria aqui a ativação de um pivô de baixa. Está aqui, ó. Essa região antes era um suporte. Por quê? Porque o mercado tocou aqui a primeira vez, corrigiu e precisou buscar uma liquidez mais vendedora para romper esse fundo e buscar um fundo mais baixo. Então aqui nós temos a primeira condição de bipolaridade, que vai ser formada após essa condição de que o mercado fez um fundo mais baixo, ele vai fazer um topo mais baixo e ele vai pesar. Tá vendo que o mercado volta na região de preço que ele confirma o fundo mais baixo e o que foi suporte anteriormente agora passa a ser uma resistência? E a movimentação continuou. Por quê? Porque o mercado fez um fundo mais baixo novamente. E esse fundo mais baixo, ele pode virar um topo mais baixo. Então, novamente, esse fundo que o mercado tocou, corrigiu e voltou e fez um fundo agora mais baixo, o que nós temos? Uma nova condição de termos uma bipolaridade. E o mercado, antes de cair, ele inicia a correção, toca no topo anterior, que era um fundo, e volta a corrigir. Tá vendo então que nós tivemos, né, duas trocas de sentido operacional. O primeiro toque na região funcionou como suporte, o segundo rompeu e o terceiro confirmou que agora é uma resistência, o que foi um suporte. Assim como foi nesse segundo caso. Primeiro, toca como suporte, faz a pernada corretiva, a segunda movimentação com rompimento do pivô, e o terceiro ponto, e a terceira ação,
que seria o reteste no que era fundo, agora sendo um topo. Então aqui é uma bipolaridade de preço. Na movimentação de alta, a teoria é a mesma. Obviamente no sentido contrário. Nós temos um fundo que faz uma movimentação positiva, faz uma correção e arma um pivô de alta. Essa condição de armar um pivô de alta, o que nós temos? O rompimento. E quando o mercado volta nessa condição de preço, é aguardada uma pernada corretiva, onde ele retesta o que era topo, agora como fundo, para continuar a subir. Então aqui se torna o quê? A região da bipolaridade. Porque primeiro testou como um topo, ele rompeu, agora ele retesta como o fundo. Então tá aqui, ó, os toques nas regiões. E novamente, o mercado segue sua movimentação positiva, o que era topo, ele corrigiu, fazendo a bipolaridade, rompe novamente, arma um novo pivô de alta, faz a correção no que era topo, agora vira um fundo, vira um suporte e volta a subir. E aqui nós temos o que seria o reteste da região de preço, que antes funcionou como topo. Opa, deixa eu pegar aqui. Antes funcionou como topo e agora funcionou como fundo. Assim como foi na região anterior. Funcionou como fundo, agora funcionou como topo. Então, na movimentação de alta, o mercado ele vai fazendo pivôs de alta e o que era o topo do pivô, a hora que ele confirma a movimentação positiva e retesta, aqui está a bipolaridade, porque o que era topo agora virou fundo. Na movimentação de baixa, o que era fundo, após a correção e ativação do pivô de baixa e o reteste da região, vira topo. E isso acaba sendo a bipolaridade, a troca do sentido da região de preço. E isso acaba acontecendo sempre com uma condição de um volume financeiro mais alto, de uma condição de um fluxo operacional bem definido. Então, explicada a teoria, vamos o que seria para o primeiro ponto prático. Porque o primeiro ponto prático é observar muito bem essas regiões. Porque observando topos e fundos relevantes que mudaram o sentido operacional, a gente pode encontrar uma maior assimetria, o assunto da primeira aula. E essa condição nos permite carregar mais a operação. Por quê? Porque se eu entro nessa troca de bipolaridade, no que eu compro no que era um topo, virou um fundo agora, o mercado tende a continuar a movimentação e buscar topos mais altos. Então eu consigo carregar mais meu trade. Assim como eu espero para vender naquilo que era um fundo e agora vira um topo. O mercado continuando a movimentação, ele vai ativar um pivô de baixa e vai dar a condição de eu carregar mais a minha operação, sem precisar fazer parciais curtas. E neste exemplo que tem aqui na tela, ficou um pouco claro essa condição. E o que era topo, o mercado caiu, corrigiu. Opa, olha a briguinha aqui, ó. Abriu essa barra, ó. Essa última barra, ela abriu aqui e fechou aqui embaixo. Então, ela retestou aqui em cima e veio fazer um fundo novamente. Veio testar, veio fazer um fundo novamente. E aqui ficou a condição, ó, dele romper a condição de o quê? Isso aqui que era fundo, virou topo. Ele rompeu. Ele vai embora, ele não consegue retestar exatamente a região, mas ele sobe e faz um topo mais alto. E briga aqui novamente. E vem dessa condição de briga, o mercado toca um fundo, faz um topinho mais alto e faz o quê? O reteste daquele mesmo fundo anterior. Olha como essa bipolaridade é forte. Foi fundo, virou topo várias vezes, rompeu, virou fundo novamente e foi o quê? Buscar topos mais altos. Então significa que essa região de preço ela ficou muito forte na defesa da compra depois que o vendedor conseguiu jogar o preço aqui embaixo. Mas o mercado não fez fundos mais baixos. Então, ele caracteriza o quê? Se ele não está querendo fazer fundos mais baixos, ele tende a buscar topos mais altos. E foi isso que o mercado acabou fazendo. Então, o objetivo de identificar topos e fundos mais relevantes que mudaram o sentido operacional é para realmente casarmos essas regiões. Ó, o mercado aqui fez um fundo menor. E agora? Será que ele volta para esse mesmo fundo? Ele já fez um fundo mais alto.
Será que agora ele não tende a retestar pelo menos esse outro fundinho para continuar subindo? É o que ele já aparenta estar fazendo nessa região de preço desse ativo, que eu não coloquei sendo índice ou dólar, simplesmente colocamos o gráfico para fazer uma leitura técnica. Então, pessoal, comece a observar, tá? Esses pontos de leitura, de bipolaridade para identificar regiões de preço. Para o day trade, observa isso em índice dólar em aproximadamente aqui 15 minutinhos. E em gráfico de ações, já busca isso em 60 minutos. É que eu não opero ações em gráficos menores que 15 minutos mesmo no day trade. Então, observem essa condição aí para vocês estarem estudando um pouco mais e entender um pouco mais o objetivo da bipolaridade. Mas lembrando que a movimentação do preço ela vai depender de algo que nós já falamos aqui hoje, que daí acaba sendo a determinação e observar aquilo que o mercado está mostrando. Se aquela bipolaridade teve um volume alto de negociação, acima da média, ou abaixo da média, é um ponto importante. Quando a gente observa uma bipolaridade abaixo da média, ela não tende a ser forte. Assim como a gente deve observar também o fluxo. Se ele está de compra ou se ele está de venda. Se aquela determinada região confirma que o que era topo virou fundo, o volume fica alto entre o fluxo comprador, está mais confirmada que ali era uma bipolaridade muito forte e continua sendo respeitado. Aqui no exemplo eu só consegui trazer a de compra de uma forma mais clara, mas correlacionando ao que seria uma bipolaridade um pouco mais fraca, seria o quê? Um volume baixo com fluxo indefinido. Tá vendo que aqui nós temos a entrada do fluxo de compra e um fluxo neutro. Mas e daí o fluxo vira vendedor e o que a gente observa? Que o que era a possibilidade de um rompimento de topo, ele volta e testa como suporte e volta a ficar comprador na movimentação seguinte. Então, para confirmar uma bipolaridade expressiva, observa se o volume está acima da média. Observa se o fluxo está definido como um fluxo de compra ou um fluxo de venda. Porque um fluxo indefinido e um volume baixo, com certeza, vai caracterizar um mercado lateral. E o mercado lateral, nós temos regiões de topos e fundos definidos. Assim, tendo a necessidade de encerrar o trade num alvo talvez mais curto ou exatamente naquela região, não aguardando topos mais altos, fundos mais baixos, que seria a continuação de toda essa movimentação do mercado. Então, observar essa questão de bipolaridade, ela é simples. Durante o mercado é um pouco mais chato observar, principalmente se você opera em gráficos de 1 a 2 minutos, porque vão ter diversas bipolaridades. Por isso que no slide anterior eu falei, observem elas no índice no dólar em 15 minutos e anotem essas regiões de preço, coloquem no gráfico, porque essa condição acaba ajudando a ter uma visualização mais expressiva. E toda essa movimentação do mercado, ela acaba se tornando mais clara e objetiva, por você saber que aquela região de preço ela é importante e no passado já teve um volume alto de negociação e um fluxo definido. Enfim, já operando com 5 minutos no índice e no dólar, você vai conseguir ter uma sensibilidade um pouquinho melhor. Então, essa condição de bipolaridade eu utilizo para encontrar as regiões de preço e fazer a leitura do fluxo com gráfico, que é o tema da próxima aula, que a gente já vai começar a entrar um pouco mais na parte prática do meu operacional. Então, você que está aqui agora nessa segunda aula, é metade do conteúdo, não esqueça de deixar o like, encaminhar esse conteúdo se pode ajudar mais pessoas, e anota aquela dúvida, pergunta aqui no chat, aqui no vídeo, porque a gente responde, e na primeira semana de dezembro estaremos juntos ao vivo aqui para vocês. Então, vamos para a próxima aula, que é um assunto também muito legal, onde vocês já vão ver minha tela operacional, e a próxima aula é o tema de fluxo com gráfico, que é como eu montei meu operacional, e assim eu consigo buscar as melhores assimetrias com pontos de bipolaridade no mercado financeiro e em busca de um resultado positivo.